Paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Muito longe. É com muita alegria, né, que nos unimos aqui para louvar, agradecer, bendizer ao Senhor por tudo. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela noite que tivemos, onde o Senhor zela por nós, cuida de nós, da nossa família. Louvado seja, Senhor, pelo dom da vida, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, né? Em tudo te damos graças, Senhor, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Pai. Amém, aleluia, amém. Glória né? a Deus, aleluia. Dia gostoso, irmãos. Gente, mas deu uma chuva boa ontem. Choveu E essa bem. noite foi boa. Deu uma sabe, chuvinha chuva. gostosa. A gente que mora no interior, a gente sabe como é necessário uma essa chuva. chuvinha. Quem mora nas grandes cidades não gosta muito. Mas precisa, né? Para lavar as ruas, tirar aquele fedor de esgoto, de rua suja. Mas os mananciais precisam de encher, as plantas precisam. Nós precisamos de uma As chuva. E a chuva ontem plantações, foi muito bem-vinda. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos começar o nosso dia hoje orando, pedindo a Deus pelos nossos irmãos que estão precisando de oração. Você tem. O Elcio parece que ele tá pegando no embalo, assim, né? Não, é que eu acordei quase agora. Acorda, Elcio. Os irmãos estão pedindo oração, a gente sabe que tem muitos irmãos que estão necessitados, né, de oração. Sim, Pai, nós te louvamos. Alguns estão enfermos, outros estão tendo alucinações, perturbações, depressão, problemas no coração, ansiedade, algumas síndromes. Hoje está muito comum essas síndrome de tudo quanto é jeito, que eu nunca vi falar que existia. Aí muitas pessoas enfermas. E nós como cristãos, nós temos o dever de colocar essas pessoas e orar continuamente pela vida delas, né? E nós vamos orar pela Maria Flávia, pela Vanessa, pelo Fabiano, pelo tio Antônio, Zé Roberto, Samuel, Lúcio, Fátima, Onair, Zilda, Hermes, Lucinéia, Gabriela, Ocimar, Nice, Elaine, Jaqueline, Clemência, o esposo dela, o João, a Jovita, o Omar, a Vitória Gabriele, o Renato, a Rafaela, Davi, Karina, Joaquim, Fábio, Edna, Mauro, Raquel, Ronaldo, Fátima, José Roberto, Maria Rita, Tatiane, Jaqueline, Haroldo, Celina, Samuel, Iva, Janaína, ia fazer uma biópsia, irmão, colocando na mão de Deus Todo-Poderoso, esses nomes e mais irmãos, né, que temos aqui. Lázaro, bom dia, paz. Maria, bom dia. Pastor Toninho, paz do Senhor, bom dia. Irmãos, e Dona Ana, bom dia, paz do Senhor. O Toninho e a Janaína completaram 30 anos de casado. 30 anos de casado, logo eles nos alcançam. Parabéns, que Deus continue abençoando. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, essa família linda, né? Na presença de Deus Todo-Poderoso. Nós desejamos de todo o nosso coração. Queremos falar para vocês que a gente ama muito vocês, viu? Todos vocês. Que Deus continue derramando chuvas de bênção sobre esse lar. Aleluia. Amém? Amém. Lázaro, bom dia. Bom dia, Lázaro. Oh, meu Deus, que delícia, irmão, né? Irmão Lázaro, irmã Ana, Toninho, todos aqui. Irmãos, estamos orando pelo Cula, pelo Benjamin, nós temos muitas pessoas, e todos esses nomes... Gilcileia e Arthur. Todos esses nomes que nós falamos, irmãos, precisam muito de Ana, oração. bom dia. Né? Então nós vamos orar agora, pedir para Deus unção, que o Espírito Santo possa encher a nossa mente de inteligência, Ele que nos dá a inteligência, sabedoria do alto para a gente ler a palavra dEle, compreender a palavra dEle como uma semente, né, plantada, uma semente boa, fértil. E é o que nós pedimos do Espírito Santo, sabedoria e inteligência, que Ele possa nos fazer
guardar essa palavra, conhecer essa palavra, revelar os segredos que a palavra de Deus nos dá. E aí, tudo isso nós pedimos em nome de Jesus, amém. Sempre, amém? E nenhum outro há. Pode haver, mas não tem poder de nada, né? Então está escrito aqui, ó, Isaías 42. Geralda. Bom dia, Geralda. Bom Paz dia, do Senhor. Geralda, que Deus te abençoe. Ai, que delícia, ó. Então está escrito assim, ó. Vou começar no versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo para a luz dos gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos do cárcere e os que jazem em trevas. Para aí. Deixa eu fechar a porta, Olha que só. Tá fazendo barulho na minha máquina. Olha que palavra tremenda. Ele está falando que ele nos chamou para fazer o que ele mandar. E ainda está falando assim que ele vai te ajudar, vai te tomar pela mão, vai te guardar e vai te dar para você, vai te ajudar para você ser luz para os gentios, ou seja, para aquelas pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem Deus, que estão perdidos, um aconselhamento. Deus já está dando, já deu para nós. Para abrir, a Célia leu, os olhos dos cegos, cegueira espiritual. E também, se você tiver o dom de cura e você olhar para um cego, ele pode voltar a ver. Para tirar da prisão os presos do cárcere que jazem em trevas. No comecinho, bem na entrada, bem no primeiro capítulo, né? No primeiro versículo do capítulo 42, fala assim: eis aqui o meu servo a que sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Que lindo, irmãos, né? O Senhor que nos sustenta, né? Ele tá, mas aqui, ó, por que eu não li o versículo 2, o versículo 1? Porque eu queria pegar um contexto de geral de aconselhamento para Deus, porque aqui ele está falando especificamente para o profeta Isaías, ele dando poder, sabe aquele povo, você vai falar, eu vou na sua frente, você vai guerrear, mas ele vai falar uma coisa aqui importantíssima: eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem, é aqui o cerne da mensagem, a outrem, ou seja, eu não darei nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele não divide a glória dele com ninguém. Eis que as primeiras coisas passaram e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Então, ele está falando antes, eu vou fazer vocês saberem a verdade. Essa luz é esclarecimento da verdade. Jesus ele vai falar assim que ele era a luz do mundo. Lembra dessa passagem? Sim. Eu sou a luz do mundo. Aqui, irmãos, é 800 anos antes de Jesus. Depois ele vai pedir para a gente cantar um cântico novo em seu louvor, desde o fim da terra, todos, até os que navegam pelo mar e tudo quanto há nele. Louve ao Senhor. Louve. Tudo louve ao Senhor. E as ilhas e seus habitantes, todos louvem. Alcem a voz ao deserto, ó, grita, louva ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Tem até uma música, desde né? o fim da terra. Que lindo, irmãos. Ele é poderoso. Quando a gente... Ele vai sair na frente da guerra. Quando a gente louva o Senhor, Ele entra em auxílio às nossas necessidades, porque simplesmente a gente está louvando, está dizendo para Ele: obrigado, Pai. Seja o que nós estivermos passando nesse dia, neste momento, nós queremos Te louvar. Nós cremos em Ti, sabemos o Deus que nós servimos, como que o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso. Fora de Ti não há outro Deus tão grande. E esse Deus grande e maravilhoso, Ele não apaga
Olha aqui, ele não apaga o pavio que fumega. Sabe o que é não apaga o pavio que fumega? Uma lamparina. Não sei se vocês já viram, quando eu morava com meu avô, era bem pequenininho, ele tinha uma lamparina. Era de querosene. E essa lamparina, ela é pequenininha, ela é de querosene, ela tem um pavio de pano ou de barbante. E aí ela é mergulhada no óleo, né? E quando você põe fogo nela, ela fica... O óleo queima, o pavio não. O pavio não. Só que quando o óleo acaba, o pavio começa a pegar fogo, sabe? E aí você tem que trocar o pavio. E ele fala aqui, Isaías fala assim: nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá juízo. Ele não apagará o pavio que fumega. Olha que lindo, irmãos. É o Senhor que coloca mais azeite, mais óleo na nossa vida. É esse Deus que nos preenche, que nos traz alegria, que nos traz paz. É a presença desse Deus todo-poderoso, né, João? Que Deus te abençoe muito, 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 Geralda. Esse Deus traz vida nova para cada um de nós. E é na presença desse Deus todo-poderoso, através da palavra. Isaías, Jesus nem tinha... quase 800 anos antes. Quase 800 anos antes de Jesus, Isaías falava sobre ele e sobre nós. Né? Isaías, um profeta messiânico que anunciou a vinda de Jesus. Que lindo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa época aqui, nesse contexto do capítulo 42 de Isaías, Deus... falando com o servo dele, né? Tem até o título desse capítulo 42, que é o servo do Senhor. O povo fazia imagens, estátuas fundidas, igual fazia lá no deserto, quando Moisés se ausentou por 40 dias. Eles já recorreram ao ouro, já fizeram um bezerro, já começaram a louvar e adorar aquele bezerro, porque nós queremos um Deus para nós. Olha, esse povo também fazia. E Deus estava muito triste com essa situação. Ele levantava sempre um homem de Deus, um profeta, para anunciar e falar essas coisas para o povo. No versículo 17 ele vai falar assim, que tornarão atrás, ou seja, vocês vão retroceder e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Vou fazer vocês ficar com vergonha, vou envergonhar vocês, né? Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem eu envio? E quem é o cego como o galardoado, e cego como servo do Senhor? Tu vê muitas coisas, mas não as guardas, ainda que tenha os ouvidos abertos e nada ouve. Então, Vandeir, bom dia, paz. João, Bruno, bom dia, paz. Bom dia. Ele fala, a pessoa escuta, mas não ouve. Da mesma forma, quando você fala a verdade para uma pessoa qualquer que ele está precisando, você fala assim: mas será? Isso é coisa de crente. As coisas não é bem assim, não. E as coisas são do jeito que está escrito aqui, né? O Senhor, o trono de Deus, irmãos. Outro dia foi até uma discussão até séria com um primo meu, sabe por quê? Ele falou: nossa, se Deus da Bíblia no Antigo Testamento, isso aí não tem cabimento, não, matava gente, onde já se viu um trem desse? Deus é amor. Eu falei: Deus é amor? Ama, desde o início. A luta dele, o problema de Deus, sabe qual que é o problema maior de Deus? É manter o homem no caminho direito, reto, perfeito, para se salvar e morar com ele na glória. O alvo do ser humano tem que ser morar eternamente. E eles não fazem isso. Eles se corrompem por qualquer coisa, por dinheiro, por prazer, por ganância, sabe? Infelizmente, a maioria absoluta vão nas igrejas para ter riqueza, carro novo, prosperidade.
E não vai para louvar o Deus que já não deu. Vai falar assim, hoje eu vou. Eu tive um amigo que ele não é nem crente. Mas ele falou, eu vou na igreja para agradecer a Deus pela saúde, pela comida que eu tenho. Eu não é nem crente. Mas nem que for um pouquinho, uma vez por semana, ele falou, eu vou. Isso, irmãos, é o que nós deveríamos fazer, né? Sabe, dá licença só um pouquinho, Elcio. Nós devemos ir só para falar assim, obrigado, Pai, porque deste seu Filho único. Olha, irmãos, que motivo maior e melhor do que esse? Obrigado, Senhor, porque deste o seu Filho único por amor a cada um de nós. Deus entregou seu Filho único para morrer ali na cruz, para nos salvar, nos resgatar. Morreu e ressuscitou, viu? Porque Jesus não está morto, como muitas pessoas pensam. Você sabia que tem gente que fala que Jesus está morto? Tem gente que pensa que Jesus ainda está morto. Jesus já ressuscitou. Foi preparar um lugar para cada um de nós e voltará para nos buscar. É a palavra falando. Eu vou esclarecer uma coisa para os irmãos. Nas igrejas católicas, geralmente tem como se fosse um caixão, uma redoma de vidro, e tem a imagem de Jesus morto. Mas eles não estão falando que Jesus está morto. Não, mas espera aí. A igreja católica sabe que Jesus ressuscitou. Eu quero explicar isso para todo mundo que vê, quem for católico e tudo. E lá nas igrejas, tem lá uma imagem de Jesus morto lá. Mas essa imagem, a Igreja Católica nunca pregou e nem vai pregar que Jesus Cristo está morto. Como muitas pessoas vão lá na Igreja Católica e mostram para eles, falam assim, aí ó, o Deus que eles amam é esse que está morto. Mentira. Não, as outras religiões outras religiões vão, mostram aquela imagem e falam que ele está morto. Jesus vive, ressuscitou no terceiro dia e vai voltar, né? Ainda, olha, que houvesse dia, Deus está falando, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém. Operando eu, quem impedirá? Ninguém, né? A gente fala isso todo dia. Todo dia. Quem impedirá? O Deus Todo-Poderoso. Então, a gente fala a palavra, a essência da palavra, como o João Batista falava, né? O vento sopra onde quer. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui, no Isaías 43, versículos do 7 até o 14, fala assim, preste atenção nisso agora. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvido. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam, que dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem e para que ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que sabais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Gente, olha, é a palavra. Não há outro Deus fora do nosso Deus. Muitas pessoas pregam que tem vários caminhos que levam a Deus, né? Nenhum caminho leva a Deus. E ainda fala assim, ó, eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém, irmãos. É esse Deus, é essa alegria que nasce no nosso coração, de servirmos um Deus tão grande, tão poderoso. E não há outro Deus fora dele, tão maravilhoso, tão poderoso, tão grandioso. Sabe, um Deus que deu seu Filho unigênito, porque nos ama, porque nos quer livre, né? Quer curados. Os castigos, eu estava, só para completar o que eu estava, quem que entrou aqui? A Gelsa. Pai, Gelsa, bom dia.
os castigos que, outro dia que eu estava falando do meu primo, que ele falou, nossa, que Deus ruim, que matava, que não sei o quê. Ele está avisando aqui na palavra, até Isaías, ele vai falar que por amor de vós, esse de vós é de todo o povo que ele criou, as criaturas dele, e não filhos, nem todos são filhos de Deus. Você só se torna filho de Deus depois que você aceita Jesus como seu salvador e suficiente salvador. Por enquanto você é criatura. Aí ele vai falar assim, eu enviei a Babilônia e farei descer como fugitivos. Por que ele falou isso? Porque ele permitiu que as pessoas fossem cativas como se fosse um castigo. E não foi só uma vez, foram várias vezes. Outra vez, a primeira vez, ficaram 400 anos sendo escravos do Egito. Depois ficaram 70 anos. Depois foi de novo. Você lembra ontem que eu falei do rei Josafá? Que o rei Josafá ele fez... deixa eu lembrar. Foi o rei Josafá que nós falamos que foi com 8 anos? Josias. Não, amém, desculpa. O rei Josias, irmãos, ele foi rei com 8 anos. E já garoto, ele era uma pessoa que temia a Deus. E quando ele ficou maior, mais velho, que ele já estava reinando há mais de 10 anos por aí, já devia estar com 20 anos por aí, eles acharam o livro da lei e ele falou, nossa, nós estamos fazendo tudo errado. Que idolatria, e derrubou os altares, quebrou tudo, se voltou para Deus, a nação se voltou para Deus. Mas o filho dele, depois que ele morreu, começou a fazer tudo de errado de novo. Idolatria, estado, sabe o que Deus fez com eles? Cativeiro. Vocês vão ser presos, vocês fugiram da minha presença. Foram de novo presos. E Deus vai falar assim, assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei a Babilônia a todos e farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus dos navios, como se vangloriavam. Entendeu? E ainda eu vou dar nas suas mãos. E muitas vezes Deus ele deu aos profetas, aos grandes homens de Deus, um grande livramento. Olha como que é o contrário. Um rei de Deus, um profeta de Deus juntos, Senhor, nós estamos com medo. O exército deles é 10 vezes maior do que o nosso. Dá uma olhada. Ficava preta a terra de tanta gente. Agora nós estamos fritos. Deus falava, vocês não vão mover uma arma. Vocês não vão levantar uma mão. Eu os darei na vossa mão. E assim ele fazia. Porque estava na presença. Caso contrário, irmãos, ia toda uma nação para o cativeiro. Que nem bicho, nem prisioneiro. E muitas vezes. Então... Não era o Deus mau, é pelo contrário, igual as pessoas pensam. Não lê a Bíblia inteira, ou lê sem entendimento, ou o Espírito Santo não dá entendimento. Por que Deus fala assim, eu permiti, por amor de vós. Sabe quando você castiga uma criança, vai ficar aqui no cantinho da feiura. Ele fica triste que a criança está de castigo. Você vai ficar chorando aqui no cantinho da feiura 10 minutos até você aprender a não fazer mais isso, que é feiura. Dá para entender? Você não queria que ela ficasse, mas ela precisa. Dá dó, eu morro de dó quando eu vejo. Ou então dá uma palmadinha na bunda, ele fica magoado, faz um biquinho e chora. Correção. Amém? E esse Deus Todo-Poderoso não divide a sua glória com ninguém. Com Amém. Ninguém. Teve ocasião que eles estavam perdidos num deserto, sem água. Se fosse, morrer de sede. Se voltassem, morrer de sede, porque não planejaram, não consultaram a Deus. Aí lembraram de chamar um profeta. Chamaram o profeta Eliseu. E ele mandou e o profeta Eliseu olhou bem na cara do Acabe. Não, eu só quero falar o contrário, nem da providência de Deus. Falou, por que você não vai lá pedir para os seus deuses a quem vocês ficam dobrando o joelho e fazendo oferenda? O profeta Eliseu falou. Mas por amor de Josafá, que se não fosse por ele, nem para tua cara eu olhava, Eliseu falou essas palavras. Eu vou mandar vocês, cabem muitos poços. E não explicou.
ia virar tanta água, e Deus começou. E eles foram cavando... Como cavar poços no deserto. Eles foram cavando buracos igual piscina, e uma atrás da outra. E aí quando veio a chuva, veio lá de cima, aquela enchente, e foi enchendo uma piscina, ficando cheia, e transbordou, e foi para outra, e aí tinha milhões de animais e gente lá, e eles beberam e saciaram a sede para eles poderem ir para uma guerra. Mas olha só, por amor de um, tinha um justo ali, um homem de Deus, que também não era nem para estar lá porque fazendo aliança. Para Deus. Mas não perguntou. Ele era um homem de Deus. Mas eu falo assim, tem gente que é bobo, né? Fiz umas alianças erradas. Vai ajudar o outro, né? Os meus homens são seus homens, você é meu amigo. E o outro era a gente sabe muito bem como que Acabe e Jezabel eram, né? Não valia nada. Amém? Então, é para a gente aprender algumas coisas. Que nós só temos um Deus... O Todo-Poderoso, um Deus. Sabe o que ele fala? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor do Exército. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus, não há outro Deus, irmãos. Só temos um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, todo o nosso agradecimento. É acordar cedo e falar obrigado, Pai. É consagrar, entregar a nossa família na presença dEle, a nossa cidade, o nosso país, orar pelos nossos governantes, orar pelos da nossas famílias, que ainda não conhecem esse Deus Todo-Poderoso, para que possam ser alcançados. Quanta gente linda, maravilhosa que a gente conhece, que está longe da presença desse Deus. E nós gostaríamos muito, Senhor, que tivesse todos na Tua presença. Que pudessem sentir essa alegria, esse amor que nós sentimos. De saber que temos um Deus tão grande, tão grandão, que nem meu neto fala, nosso Deus é grandão, né, vó? Eu falo, Ele é muito grandão, Hugo. Ele põe o pé no mar e o outro na terra. Ele guarda a água na concha das mãos, irmãos, do mar, sobre as conchas das mãos. Eu falo assim, olha que Deus grande e maravilhoso que nós servimos. A Ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória. É isso aí. Amém, amém, amém. Então, olha a essência de Deus. Eu vou ler. Eu formei esse povo para mim, para que me desse louvor. A Ele louvor. Eu formei esse povo para mim, para que me desse louvor. Contudo, não me invocaste a mim, ó Jacó, e se cansasse de mim, ó Israel. Lembra? Nós queremos um rei para nós como os outros povos. Chega de ser governado por Deus e por Samuel, que fica mandando, que a gente nem vê, nem sabe quem que é. A gente quer um Deus homem. Deus falou, então tá, vocês querem? Vocês vão ter. Mandaram Saul. Deu no que deu. Amém? Amém. Então, irmãos, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que nós temos de aprender a palavra de Deus e com todo amor e cuidado rejeitar aquilo que é mal, como eu sempre falo, cuidado. À luz das escrituras, tem gente falando muita besteira por aí, muitos falsos profetas, falsos pastores, pessoas que querem ganhar seguidor na internet, que tem 1 milhão de seguidor e só fala heresia, coisas erradas. Leia. Leia a palavra, você Porque vai se saber. você lê a palavra, quando ele falar uma coisa, você fala, opa, peraí, não está na palavra. Isso aí está errado, não tem isso. Procura. Hoje você tem Google, você tem YouTube, você tem livros e a Bíblia. Se você não pergunta, procura. Gente, aonde está escrito isso? Você vai lá e vê. Tem gente que distorce tudo. Mas a essência da palavra de Deus, ela é única. Sim. Amém? Amém. Que nós tenhamos uma abençoada quarta-feira. Oh, hoje tem à noite, hoje 19 horas, culto. Nós temos nosso culto na Igreja Donais. Se você for de Patrocínio Paulista, quiser participar conosco, será uma bênção. Vai lá ganhar um abraço,
receber uma palavra, uma oração. É muito bom, irmãos. Você tem que ver que lindo que é, né? Às vezes você está tão cansado, às vezes a gente está cansadinho com o trabalho, com o dia a dia. Aí a gente se arruma, toma aquele banho gostoso, se arruma, pega a Bíblia, vai lá para a igreja e a gente volta renovado. Aleluia. Esse Deus que nos cura através da palavra, né? Quando você chega lá e o Senhor fala tão lindo com a gente, é um renovo. Então louva a Deus e agradece a Deus, porque você tem uma igreja para congregar, né? Você tem irmãos para compartilhar. Quando você está enfermo, quando tem algum problema na tua família, unimos, né, para orar um pelo outro. Quando o irmão vem triste, você tem um abraço, um sorriso para ele. É por isso uma igreja, né? Nós vamos para a igreja, irmãos, não é para a gente receber. O certo seria para a gente ir lá só agradecer a Deus pelo que Ele já fez por nós. Prestar o nosso culto a Deus. Mas a gente recebe tudo isso que eu falei para vocês de volta. Aleluia. Tudo isso. É um renovo. Quando a gente entra lá para adorar o nosso Deus, a gente sai de lá renovado. Amém? Amém? Amém. Vamos encerrar a nossa live por hoje, que você tenha um dia guardado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças nós te damos por esse momento de oração, que o Senhor possa abençoar a nós, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossa todas família, as pessoas, nossa nossa família, igreja, nosso trabalho, cidade. em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo sobre nós, nos dando discernimento, amor, sabedoria, para a gente continuar nessa batalha em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Que nem o Binho fala, ninguém. Chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. Uma abençoada quarta-feira, em nome de Jesus. Quem que entrou aqui agora? Everaldo, Paz Everaldo, Edna, Maria, Vandeir, Eva, Geusa, Dona Ana, todos que entraram, fiquem na paz do Senhor. O pastor Antônio. Um abraço para a pastora Janaína, casal faz 30 anos Deus juntos, abençoe. Né? Que lindo. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, irmãos. Amém. Fiquem com Deus, viu? Chuva de bênção. Na paz do Senhor.